Olá, meus amigos, estamos de volta com mais um programa Trecho Puritano. No programa passado nós falamos sobre a vida do puritano Joseph Alleine. Nós trouxemos a parte biográfica, a parte da vida dele, certo? Do que trata aqui o Joel Bick e Randall Peterson no livro Paixão pela Pureza. Como nós falamos, hoje nós vamos falar sobre as obras de Joseph Alleine. As obras de Joseph Alleine. Muito bem, há algumas obras que foram elencadas aqui pelo Dr. Bick e pelo Randall. Nós temos, em primeiro lugar, o Ato de Conformidade. Este pequeno e polêmico tratado está ligado à edição de Republication do livro por Alleine chamado Ao Não Convertido. Não está incluído na lista das obras compiladas por Charles Stanford em 1861. Ninguém tem certeza de que foi escrito por Alleine, embora o seu estilo seja semelhante ao das suas outras obras. A obra é um exame em profundidade do juramento de lealdade decretado em 24 de agosto de 1662. E seja ele ou não o autor, um ministro não conformista poderia subscrevê-lo conscientemente. Este livro, O Ato de Conformidade, apresenta um enfático não, dizendo: fazer esse juramento animará o parlamento, abre parênteses, quando vir quão leviana e brandamente engolimos a pílula, fecha parênteses, a se considerar infalível quando o impõe, ou a considerar-nos almas dúcteis, flexíveis e sequazes. Página 45 do Ato de Conformidade. Outra obra de Joseph Alleine é o Chamado ao Não Convertido. O Chamado ao Não Convertido. Este clássico evangélico foi impresso pela primeira vez em 1671, com o subtítulo Um Sério Tratado sobre a Conversão, quando foram vendidos 20.000 exemplares e subsequentemente reimpresso em 1675 como um guia seguro para o céu, a Sure Guide to Heaven, título dado às edições de BTT mais recentes. É um poderoso manual sobre a conversão e sobre o chamado do Evangelho, como os títulos dos capítulos revelam. Por exemplo, erros a respeito da conversão, a natureza da conversão, a necessidade da conversão, as características dos que não são convertidos, as misérias dos que não são convertidos, orientações para os que não são convertidos e os motivos para a conversão. O modelo de evangelização puritana de Alleine é muito próprio para corrigir as distorções atuais do Evangelho. Por exemplo, ele mostra que separar os ofícios e os benefícios de Cristo não é uma nova ideia. O verdadeiro convertido está disposto a receber Cristo, tanto como Salvador, que nos liberta do pecado, como Senhor da sua vida. Uma obra, abrindo um parênteses aqui, de John MacArthur, muito boa sobre isso, o Evangelho segundo Jesus Cristo, eu indico que vocês leiam. Fecha parênteses. Ele afirma: tudo o que diz a respeito de Cristo é aceito pelo verdadeiro convertido. Ama não apenas o salário, mas também a obra de Cristo. Não somente os benefícios, mas o serviço de Cristo também. Está disposto não apenas a esmagar o trigo, mas a submeter-se ao jugo também. Aceita os mandamentos de Cristo? Sim, também a cruz de Cristo. O falso convertido não aceita Cristo inteiramente, deseja a salvação que está em Cristo, entretanto, não deseja a santificação. Quer os privilégios, mas não se apropria da pessoa de Cristo. Divide entre os ofícios e os benefícios de Cristo. É um erro no alicerce. Trata-se de um erro grave, do qual você tem sido advertido muitas vezes. Contudo, nenhum outro ocorre com tanta frequência. Esse livro, reimpresso umas 500 vezes e o mais famoso dos 19 tratados de Alleine, tem sido utilizado para a conversão de muitas almas. Influenciou a abordagem evangelística de pregadores famosos como George Whitefield e Charles Spurgeon. A despeito de uma simplificação superficial de algumas declarações que podem ser mal interpretadas no sentido de promover a capacidade humana na salvação, o clássico de Alleine permanece como um exemplo de ouro da pregação evangelística e uma aguilhoada incentivando a evangelização pessoal. Muito bem. Outra obra
de Joseph Alleine, ou sobre Joseph Alleine, podemos dizer assim também, a vida e cartas de Joseph Alleine, The Life and Lectures of Joseph Alleine. Ainda não foi escrita uma biografia definitiva de Alleine. A mais longa e documentada narrativa do século XVII foi escrita por sua esposa, Theodosia Alleine. Em seguida, a sua expulsão e ao seu aprisionamento depois da aprovação do Ato de Uniformidade em 1662. Em 1672, 10 anos após, e 4 anos depois da sua morte, e um ano depois da primeira impressão de Um Chamado ao Não Convertido, a obra de Alleine, Cartas Cristãs, instruções espirituais completas, foi publicada em Londres. No ano seguinte, fragmentos de informação biográfica e de reminiscências pessoais foram reunidos por sua viúva e por Richard Baxter e foram publicados com suas cartas. Esse livro foi reimpresso com correções em 1677, como A Vida e Morte do excelente ministro de Cristo, Sr. Joseph Alleine. Impressões adicionais do volume de 1677, com pequenos acréscimos e correções, ocorreram em 1806, publicadas por J. Chamil. Em 1829, pela American Sunday School Union, e em 1840 por Robert Carter, em Nova York. A impressão de RHB de 2003 inclui a edição de Carter, mais 2 cartas da edição de Chamil e 3 cartas de Hermes, de Alleine. E assim, pela primeira vez, todas as 49 cartas de Alleine existentes estão impressas num só volume. Um apêndice contém o sermão pregado no funeral de Joseph Alleine por George Newton. A biografia de Charles Stanford, intitulada por Joseph Alleine, suas campanhas e tempos, apareceu em 1861. Embora Charles Spurgeon a tenha chamado de biografia admirável, ela também é incompleta, sem dúvida em parte devido à escassez de detalhes sobre a vida de Joseph Alleine. Embora a vida e cartas de Alleine sofra algo por não ser uma narrativa documentada, ela tem a vantagem de ter sido escrita por contemporâneos de Alleine, mesmo contendo alguma repetição e tendências hagiográficas. Essas páginas mostram o retrato de um ministro que tinha um grande coração para Deus e as preciosas almas que estavam sob o seu ministério. Nesse livro, Richard Baxter escreveu o capítulo 1 da biografia de Alleine. Richard Alleine, seu sogro, escreveu o capítulo 3. Outros capítulos foram escritos por seu colega mais velho, George Newton, capítulo 4. Sua viúva escreveu o capítulo 6. Seu amigo chegado e colega de ministério, Richard Fairclough, capítulo 9, e os capítulos restantes foram escritos por diversos amigos chegados que preferiram permanecer anônimos. Valioso como é o relato da vida de Alleine, feito por seus contemporâneos, suas cartas, que formam a segunda metade do livro, são de valor maior, enquanto a narrativa de sua vida nos dá um relato das suas circunstâncias externas. Suas cartas revelam as fontes secretas do seu coração, pondo à mostra o fervor de um evangelista, o coração de um pastor e a paciência de um sofredor por Jesus Cristo. Muitas dessas cartas foram escritas na prisão, destinadas aos paroquianos de Taunton, quando já não lhe era permitido ministrar-lhes a palavra de Deus em pessoa. Com sua ênfase em Cristo e na genuína piedade, essas cartas exalam a própria atmosfera do céu. Eis uma passagem que expressa o seu amor por seu povo de Taunton. Veja bem: vocês são pessoas que estão em meu coração e cujo bem-estar é objeto de minha contínua oração, cuidado e estudo. E oxalá, queira Deus, eu soubesse fazer-lhes bem, como me pesa pensar em quantos de vocês ainda permanecem em seus pecados, após tantos e tão prolongados esforços em conduzi-los à conversão e trazê-los a Cristo. Mais uma vez, amados, mais uma vez ouçam o chamado que o Deus Altíssimo lhes faz. A prisão lhes prega a mesma doutrina que o púlpito prega. Ouçam, meu povo, ouçam. O Senhor da vida e da glória lhes oferece toda a misericórdia e paz e bem-aventurança. Oh, porque vocês haverão de morrer. Quem quiser, beba de graça das águas da vida. Minha alma se aflige por vocês.
Ah, se eu apenas soubesse que argumentos usar para vocês. Quem vai escolher as minhas palavras para mim, para que eu prevaleça sobre os pecados, para que não rejeitem a misericórdia que se oferece em favor deles? Como conseguirei adentrar seus corações? Como os alcançarei? Oh, se eu tão somente soubesse as palavras que se cravariam neles, se eu apenas soubesse, pudesse colocar-me entre os seus pecados e os deles. Páginas 150 e 151. Verdadeiramente, como diz Ian Murray, nunca o Evangelho de Jesus Cristo se inflamou mais fervorosamente em nenhum coração inglês. Quando o missionário escocês Alexander Duff, 1806 a 1878, leu esse livro, ficou impressionado com a rica variedade de dons e graças de Alane, seu maduro critério de julgamento, sua fervorosa devoção e sua penetrante seriedade. Duff escreveu: que zelo inextinguível, que insaciável sede de conversão dos pecadores perdidos, que incansável vigilância na advertência e edificação dos santos, que profunda humildade e alto rebaixamento à vista de Deus, que paciência e clemência, que brandura e generosidade, que afabilidade e moderação, que fé triunfante, que tranquila ainda que arrebatadora alegria. Não admira que John Wesley chamasse Alane de o Rutherford inglês, numa época em que o desejo de felicidade pessoal e de autoestima substituiu o mandato bíblico de santidade da vida. A leitura da vida e das cartas de Alane pode ser um real tônico para a alma. A última obra que temos aqui elencada na obra de Joel Bick são as preciosas promessas do Evangelho. Este opúsculo é extraído da obra Heaven Opened, de Richard Allen. É um dos 2 capítulos escritos por Joseph Allen, personificando Deus ao falar ao seu povo. Allen nos propicia uma comovente declaração do amoroso e misericordioso coração do triuno Deus, revelado nas promessas das Escrituras tecidas em quase cada frase. Muito bem, meus queridos, estas são as obras do nosso amado irmão Joseph Alane, que já está na glória com o seu Senhor, com o nosso Senhor, e está a nos aguardar. Então, que leia as obras de Alane, busque as obras de Alane, procure. Temos muitas editoras boas, a editora Pés e outras editoras que lançaram obras de Alane. Então busque as obras dele, leia, seja edificado, seja abençoado, para que um dia possamos estar todos juntos na eternidade, junto com os nossos irmãos puritanos, mas principalmente junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.